Queridos internautas, bienvenidos a una nueva mesa de análisis del Centro de Estudios de Seguridad. En esta ocasión me acompañan dos expertos que pasaré a presentar a continuación y yo soy Anxo Varela Hernández. Hoy nos encontramos aquí para abordar uno de los desafíos más apremiantes de nuestra era digital, que esperemos sea de vuestro interés. Hoy vamos a abordar cómo las decisiones automatizadas pueden influir en nuestras vidas de manera realmente importante, ya que a menudo, como resolveremos durante la sesión de hoy, los algoritmos no resuelven las cuestiones de manera transparentes ni de manera justa. Como sabemos, vivimos en un mundo en donde la tecnología está en constante evolución y con ella la integración de los algoritmos en diversas áreas de nuestra vida cotidiana, en ocasiones insospechadas. Sin embargo, esta evolución tecnológica no siempre se produce de una manera equitativa y lo cierto es que pueden llegar a producirse lo que llamamos discriminación algorítmica o lo que viene a ser lo mismo, el riesgo de que los algoritmos reproduzcan y amplifiquen los sesgos sociales, lo que para nosotros en el Centro de Estudios de Seguridad supone una preocupación creciente. Así, nuestra intención es, durante la sesión de hoy, realizar de alguna forma un pequeño marco conceptual de la materia, reflexionar sobre la regulación que debe existir y de alguna forma intentar abordar desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista jurídico y de una forma amplia pero concreta cómo queremos que la inteligencia artificial corrija a esta, de alguna forma nos ayude a esta sociedad, ¿no? Llena de sesgos y no que que los agrave. Para ello nos acompaña hoy nuestro querido Wilson Engelman, profesor de Derecho Constitucional y Nuevas Tecnologías en la Unisinos, en Brasil, pero aunque es de Brasil, es una persona gratamente querida aquí en el Centro de Estudios de Seguridad, porque ha realizado su doctorado, dirigido en este caso por el profesor Fernández Rodríguez. Así que, Wilson, es para nosotros un placer tenerte hoy aquí. Y también me acompaña la profesora Andrea Guilleming, que es experta e investigadora en la Universidad de Maastricht y en la actualidad se encuentra desarrollando una serie de investigaciones aquí en el Centro de Estudios de Seguridad. Así que, Andrea, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Así que, sin más, Wilson, si quieres, te cedo a ti la palabra para que de alguna forma nos instruyas y pues nos sitúes conceptual y situacionalmente en esta pequeña disyuntiva que tiene tremenda relevancia en la sociedad actual. Olá a todos, muitas graças por la invitação e pela introdução de meu currículo, querido Ancho, e também saudar a Andrea por estar compartilhando comigo a mesa de discussões. É muito interessante para nós e especialmente para os internautas observarem que atualmente estamos vivendo cambio muito interessante porque estamos saindo de certo modo, de uma era industrial, de uma era que caracteriza-se especificamente pela visão newtoniana, e estamos começando gradativamente e com uma velocidade sem precedentes, ingressando naquilo que a literatura chama de uma era de informação ou uma era de conhecimento, ou, por que não dizer também, da visão relativística e da visão quântica. E justamente nesse sentido é importante porque é uma era importante no sentido de que estamos em uma economia global, estamos todos conectados por conta da sociedade da informação, estamos em rede, então é muito interessante isso que algum acontecimento que suceda em algum lugar do mundo poderá ser percebido e conferido imediatamente em qualquer outro lugar. Então, é uma sociedade de alta tecnologia e justamente a sociedade de alta tecnologia em que temos, por exemplo, a nanotecnologia, a inteligência artificial, a internet das coisas e muitas outras tecnologias que compõem, segundo Klaus Schwab, que é o CEO do Fórum Econômico Mundial, a chamada quarta revolução industrial, que tem características muito sencillas e características muito particulares, como, por exemplo, a grande velocidade em que as tecnologias estão sendo desenvolvidas e, especificamente, como diz o próprio Klaus Schwab em dos livros, A Quarta Revolução Industrial, dije, entre comillas, imagine as possibilidades ilimitadas de bilhões de pessoas conectadas por dispositivos móveis, dando origem a poder de processamento, recursos de armazenamento e acesso ao conhecimento sem precedentes. Então, é uma questão maravilhosa, é uma questão que todos nós estamos sentindo, estamos participando diariamente,
pero é também uma situação que merece a atenção, especialmente pelos estudantes e investigadores na área do direito, que não deve trabalhar sola, pero a área do direito precisa estabelecer contactos e interações de conhecimento e de trocas com as áreas mais tecnológicas, como, por exemplo, a computação aplicada e outras tecnologias que estão justamente desenvolvendo os dispositivos tecnológicos a que chamamos de inteligência artificial. Então, passando desse pressuposto, eu queria destacar científico historicamente muito importante chamado John McCarthy, que é justamente professor, foi professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Stanford, e ele, John McCarthy, junto com alguns colegas do Dartmouth College, foram responsáveis por desenvolver em 1956 dos conceitos mais importantes da atualidade, que é justamente a capacidade das máquinas de exercer tarefas humanas. Então, é muito interessante essa situação, porque gradativamente nós podemos observar que as grandes linhas produtivas em las indústrias de todos os lugares do mundo percebemos a substituição do trabalho humano por el trabalho da máquina. E John McCarthy faz uma pergunta básica em artículo seminal publicado em 1956, 57, quer dizer, no século passado. E a pergunta que justamente é o título do artículo é: o que é a inteligência artificial? E permito ler aqui aos nossos internautas, e John McCarthy diz o seguinte: a inteligência artificial é uma ciência e é também a engenharia de fabricar máquinas inteligentes, essencialmente programas de computador especialmente inteligentes. E mais do que isso, está relacionado com a tarefa semelhante de utilizar computadoras para compreender a inteligência humana, mas, segundo McCarthy, a inteligência artificial não tem de se limitar a métodos que sejam biologicamente observáveis. Então, é muito interessante porque atualmente, por exemplo, se habla em redes neurais, hoje se habla, por exemplo, em determinados implantes. Hoje, por exemplo, estamos falando que algumas pessoas já não são mais genuinamente pessoas humanas, mas já têm determinados aparatos tecnológicos em seu corpo e que permite justamente por isso nos aproximarmos de uma espécie de singularidade do ser humano quando a conectividade, a aproximação, a mistura entre o ser humano e a tecnologia praticamente se torna impossível de perceber. E é interessante porque quando falamos em inteligência artificial, alguns autores dizem que a inteligência artificial, ou as inteligências em plural, são, por exemplo, sistemas que pensam como humanos. E aí, justamente, entram as arquiteturas cognitivas, as redes neurais e assim por diante. Outros expertos vão dizer que a inteligência artificial também pode representar um conjunto de sistemas que agem como seres humanos. E aí, por exemplo, poderemos lembrar ao famoso teste de Turing via processamento da linguagem natural, a representação do conhecimento, raciocínios automatizados e também aprendizados da máquina. Outros ainda dirão que a inteligência artificial são sistemas que pensam racionalmente, que têm capacidade de fazer inferências, que têm capacidade de proponer soluções lógicas. E, finalmente, outro grupo de pensadores diz que, por exemplo, a inteligência artificial representa um conjunto de sistemas que agem racionalmente. E aí é muito interessante porque são agentes de software inteligentes e robôs incorporados que atingem objetivos por meio da percepção, do planeamento, do raciocínio, da aprendizagem, da comunicação e, principalmente, uma característica que até o surgimento da inteligência artificial era algo muito peculiar do ser humano, que é a toma de decisões. Então, a toma de decisões é algo efetivamente muito importante, porque gradativamente grupo dessas atitudes que até então eram atitudes caracteristicamente humanas estão começando a ser
ensinadas a los sistemas y los sistemas están comenzando a emular el comportamento humano nos mais variados sectores. Estamos, segundo alguns autores, vivendo na chamada era dos chips. E os chips, todos nós sabemos que são efetivamente digamos assim, os ingredientes que compõem a inteligência artificial. E é interessante porque os chips compõem o algoritmo e justamente o algoritmo compõe o elemento clave que sustenta serviços, infraestruturas cruciais das sociedades da informação que se transformam, e aqui eu chamaria para a discussão filósofo da tecnologia da informação, Luciano Floridi, que é científico italiano que estuvo durante alguns anos na Universidade de Oxford e atualmente está nos Estados Unidos, na Universidade de Yale, e lá está desenvolvendo uma série de investigações no campo justamente da utilização da inteligência artificial no desenvolvimento da sociedade. E Luciano Floridi é o responsável por uma publicação de diversos livros, capítulos de livros, mas principalmente artículos publicados em los journals mais importantes globalmente. E é dele a afirmação de que atualmente estamos vivendo em uma sociedade que ele chama de on-life. E Luciano Floridi diz que nossa vida está em la rede. E independentemente se estamos online ou offline, a nossa vida está dentro da rede. Então, essa questão de nós outros estarmos vivendo em la rede, mesmo que estejamos com nossos dispositivos eletrônicos desconectados, é algo que chama a nossa atenção, porque é necessário justamente que os sistemas que estão ao nosso alrededor estão mirando o que hacemos e estão, de certo modo, recolhendo os dados, e os dados são levados à nuvem, são levados a determinados lugares em que são armazenados, e justamente os dados são, digamos assim, a matéria-prima com os quais os algoritmos trabalham, e é justamente nesse ponto que depois, a continuação, aí justamente está o ponto em que nasce, que é o título dessa nossa mesa de discussões, a chamada discriminação algorítmica. Então, eu penso que é muito importante, porque esse é um tema que impacta a nós outros e muitas vezes é um tema que nos impacta silenciosamente. Não há ainda uma regulação específica, não há ainda uma metodologia específica para que nós outros possamos justamente encontrar o viés algorítmico, que falamos depois que é o sesgo ou o bias do algoritmo. Então, Ancho, eu penso que para uma apertura do momento é isto que gostaria de manifestar. Muchísimas gracias por tu claridad, Wilson, sobre todo porque introduces temas interesantísimos que no vamos a abordar hoy porque no tenemos margen para ello, ¿no? Algunos sí, hablas del sesgo, después te haré alguna pregunta al respecto y también a la profesora Willeming, pero si me permites un pequeño matiz, es muy interesante lo que acabas de plantear, porque lo cierto es que desde hace muchos años existen los procesos automatizados, por ejemplo, en la administración pública, y hay gente que confunde proceso automatizado con inteligencia artificial. Por lo tanto, resulta casi crucial entender estas diferencias, ¿no? Y al margen de ello, introduces otro tema que sí que no podremos abordar, y es muy interesante, hasta inquietante, quizás lo podamos abordar en una nueva mesa de análisis, ¿no? Y es, ¿qué es un ser humano? Porque estamos en un punto en el que no está claro. En fin, existen bueno, no vamos a entrar en el debate porque si entramos lo llevamos por otro lugar que no debe ser. Pero Wilson, muchísimas gracias por tu claridad y por tu exposición. Como os decía, me acompaña también la profesora Willeming, que después de esta introducción conceptual del profesor Wilson se centrará un poco más en esa parte tecnológica. Así que, Andrea, cuando consideres, el auditorio es tuyo. Olá a todos, é um grande prazer estar aqui com vocês, queridos internautas. Vamos falar um pouco mais, então, sobre a questão de algoritmos discriminatórios e o que se passa com o nosso mundo atual, não? Nossa sociedade de la informação, né? Gosto muito deste tema. A gente pensa sempre que antes, acho que
quando falamos de uma sociedade industrializada, era um pouco mais simples, já começávamos a entender um pouco como ela funcionava, e agora com essa nossa sociedade, nós outros temos uma maior dificuldade de compreender o grande exponencial, não? O que é a informação, e dentro desta informação temos os novos valores desta nova sociedade, que é feito, não, por dados, e que é feita de uma forma muito mais sutil que antes. E isto há um grande impacto no nosso mundo econômico, no nosso mundo jurídico e no nosso mundo tecnológico. É tudo muito diferente de que estávamos até então habituados, não, de uma certa forma a desenvolver, a desenvolver, não? É importante aqui trazer alguns pontos para vocês que considero que vamos tratar, principalmente com o professor Wilson, com Ancho, sobre a questão do sesgo do algoritmo. Vamos começar a falar e a explicar um pouco o que é um algoritmo, não é o primeiro passo. Então, temos que entender hoje que estamos dentro de uma sociedade de dados e dentro desta sociedade precisamos poder trabalhar dados para extrair informações e transformar informações em conhecimento. Desta transformação, não, de dados em conhecimento, informação em conhecimento, temos algumas tecnologias que nos ajudam a processar os dados, muitas. Para criar estas tecnologias, precisamos desenvolver o que chamamos de algoritmos, não? E temos duas definições que podem ajudar a compreender o que é um algoritmo de uma forma muito genérica, mas que possa ser um primeiro passo para o entendimento. Primeiro, podemos dizer que na matemática e na informática, não, um algoritmo é uma sequência finita, não, porque ela tem um começo e um fim, de ações executáveis, não, elas são executáveis para ela mesma, que tem como objetivo obter uma solução a um determinado tipo de problema. Então, temos um problema para conseguir fazer uma certa ação, por exemplo, uma forma de fazer as coisas automatizadas, não? Como acabamos de falar, como automatizar tomadas de decisão, como podemos automatizar a construção de máquinas, não? Como podemos fazer tudo isso, leituras, não? Como podemos saber que gostamos mais de amarelo que de rojo? Como podemos ser mais eficientes para o marketing em Facebook, Instagram, em TikTok, não? Tudo isto são formas de automação necessárias, onde precisamos trazer informações e essas informações vão dar uma solução. Então, isto que é num primeiro momento, e que é para agora, este primeiro momento, é importante saber o que é algoritmo. E devemos entender que este algoritmo é a base da construção das tecnologias, de todas elas, não? Então, a maioria não temos como construir uma tecnologia sem termos um algoritmo por trás que define como ela vai funcionar e o que ela vai fazer, e o que ela vai ser com esta informação. E em seguida temos um problema que surge, não? Porque algoritmos, eles são concebidos para determinadas situações específicas, mas eles coletam dados e utilizam já outras tecnologias já existentes. Isto pode acabar criando o que chamamos de um sesgo do algoritmo. Ou seja, não sabemos exatamente, mas não, se o que definimos como preciso, exato, finito, vai se comportar no mundo real de tal forma que foi projetado. Pode ter um sesgo, e é disto que vamos falar com mais detalhe, juntamente com o professor Wilson. E aqui é importante ver que estamos a falar de uma nova sociedade que utiliza novas técnicas de inteligência, não? Que conhecemos agora como inteligência artificial, que tem por base, não, o algoritmo que vai definir as novas tecnologias, e onde uma delas é a inteligência artificial. Tanto para a construção desses algoritmos que levam à construção da inteligência artificial, como também para outros tipos de tecnologia,
temos que pensar que temos limites éticos, não, do ser humano, de nós outros, de todos nós, que devem ser, de uma certa forma, observados para respeitar as normas jurídicas e as normas morais e sociais de nossa sociedade. Não podemos simplesmente conceber coisas que possam trazer muitos desacordos com aquilo que conhecemos na nossa vida real, porque pensamos que estamos no mundo paralelo da sociedade, não num mundo tecnológico e no mundo virtual. Mesmo que nós outros estejamos neste mundo, os reflexos de nossa vida e destes algoritmos e dessas novas tecnologias, elas trazem consequências para a nossa vida real de todos os dias. E como disse no começo, antes, quando estávamos numa sociedade industrial, conhecíamos bem as regras que estávamos a enfrentar. E agora, nesta nova sociedade, não conhecemos mais. E para começar a entender, precisamos quase devenir peritos, não expertos, muito grandes, em como é feito, o que está sendo, o que estamos buscando com as novas tecnologias. Porque muitas vezes achamos que estamos delante de algo e a intenção ou a utilidade real da criação de um algoritmo ou de uma nova tecnologia é muito diferente daquela que nós outros pensamos que estamos. Por exemplo, quando vamos pensar que estamos fazendo um jogo gratuito, não? Um jogo gratuito que temos um aplicativo em nosso portátil, não? Pensamos muitas vezes que, estamos a jogar simplesmente. E não é, não? A verdade é que por trás disso está uma coleta de dados que tem outra finalidade que realmente nós outros, como usuários do jogo, pensamos que existe. E por causa disto, e de muitas outras questões que vêm de questões éticas e também sociais e jurídicas, temos que uma nova legislação está sendo pensada para ser desenvolvida nos Estados Unidos, na Europa e em muitos outros países, de forma a poder achar uma solução do que é possível ou não a ser com as tecnologias novas, não? Então, é muito importante porque aqui vemos que temos formas muito diferentes de pensar, como os Estados Unidos. Estamos a dizer hoje que para criar uma nova tecnologia, devemos informar o governo que estamos fazendo. Então, por exemplo, se somos Google ou Microsoft ou alguma das Big Techs, não? Devemos informar o governo que estamos a desenvolver uma nova tecnologia que pode trazer uma consequência para a população. E, de outro lado, temos a União Europeia, que está a discutir e a achar uma forma de encontrar princípios de como seria a forma ideal de regulamentar esta nova questão e os problemas que estão surgindo com a inteligência artificial e as novas tecnologias que têm por base, então, os algoritmos, não? Como introdução, pensamos também colocar que, atualmente, vivemos algoritmos binários, não? Da computação normal que está hoje aqui com nós outros, mas que em muito pouco tempo vamos ter também algoritmos quânticos, porque já estamos na era quântica do computador quântico, que altera as variáveis de criação dos algoritmos, que vão então influir de forma ainda mais profunda e de forma com maior sesgo em tudo o que viemos a desenvolver hasta agora. Por isso, é tão importante o debate de hoje, não? Estou muito ansiosa para que possamos ter aí questões para saber como vai ser o futuro, não? Não apenas o futuro próximo, mas o futuro um pouco mais longe, não? Quando, com a computação quântica, algoritmos quânticos, nossa sociedade vai ganhar, então, realmente uma outra forma de proceder, de agir
e principalmente de pensar e resolver problemas, não? Então, acho que é isso, Ancho. Podemos ficar por aqui. Muchísimas gracias, Andrea, pela tu intervención. Muchísimas gracias. Decís cosas muy interesantes. O sea que la idea es que ahora podamos debatir, aunque si me lo permitís, yo tengo una serie de preguntas que haceros, ¿no? Vosotros, internautas, lo podéis ver por el fondo. Hoy es una sesión muy especial porque estamos en la sala de juntas de la Facultad de Derecho. Entonces tenemos la oportunidad de dialogar, de mantener esta pequeña conversación, ¿no? Así que esa es la idea. Así que, con vuestro permiso, os iré haciendo una serie de breves preguntas para que de alguna forma me respondáis, ¿no? Yo creo que después de tu intervención, Andrea, ha quedado claro lo que es un algoritmo, pero a mí sí que a partir de una serie de ejemplos me gustaría haceros otra serie de preguntas, ¿no? Está claro que los sistemas automatizados cada vez pues, avanzan más y son más novedosos, ¿no? Pero sí que es cierto, como decía un comienzo, y ahí es donde está el riesgo, que pueden reproducir y perpetuar estereotipos y conductas discriminatorias, ¿no? Algo que resulta especialmente perjudicial para las personas que pertenecen a determinados colectivos que tradicionalmente han sido discriminados, ¿no? Como ejemplo, si me lo permitís, varias empresas tecnológicas, una por ejemplo de conexión, una aplicación, ¿no?, de conexión online, detectó el problema de que en los fondos automáticos que se ponían en las videoconferencias, las personas negras no las detectaba, de forma tal que aparecía el fondo por delante de ellas, ¿no? En fin, ha habido otro tipo de conflictos, algunos más o menos llamativos, y otros, por ejemplo, que nos afectan también a nuestra esfera económico-laboral. Por ejemplo, una empresa bastante reconocida en el panorama internacional detectó que en las entrevistas que de alguna forma seleccionaba esta inteligencia artificial, se le daba la oportunidad más a hombres que a mujeres. ¿Por qué? Porque había aprendido de una serie de marcadores que tradicionalmente se venían empleando y discriminaban a las propias mujeres, ¿no? Por lo tanto, como os decía, la idea es resolver esta cuestión y indicaba Andrea hace un rato, ver cómo va a ser nuestro futuro. Pero yo voy un poco más, soy un poco más ambicioso y me pregunto cómo va a ser nuestro presente. Sí, Porque sí. ya estamos, ya está la problemática, ya se está dando. ¿Cómo la podemos resolver, no? Entonces, antes de entrar un poco en materia, antes de hablar de discriminación, me gustaría preguntaros, en este caso quizás tú me lo puedas resolver, Wilson, ¿qué significa sesgo? ¿Qué es un sesgo? Para que entiendan nuestros internautas. Creo que la terminología en brasileño es, en Brasil se dice viés. Viés. Y en inglés es bias. Pues si nos quieres ubicar un Ok. poco qué es esto de un sesgo. Ok, intentaré. Bueno, es una cuestión muy candente y muy central, me parece. Pero yo estoy estudiando esa cuestión de los sesgos discriminatorios ya algún tiempo. Y yo observo que la discriminación algorítmica es una de las formas de discriminación que en ese mundo de inteligencia artificial puede ser generada. Eu chamaria a atenção dos internautas que uma outra questão que pode ser também colocada nesse ponto é que, para além dessa questão, e por isso Ancho tem razão, é o futuro, claro, pero é uma questão do presente também. E uma das questões que tem me chamado muita atenção, especialmente em Brasil, e eu penso que em muitos outros lugares do mundo também, es que antes de hablarmos del acceso y del uso de la inteligencia artificial, hay una otra situación que me parece muy grave también y que tiene una relación cruzada con esa cuestión, que es justamente la falta de acceso que mucha gente ainda tiene en la sociedad brasileña, probablemente en España, en Portugal, en otros países del Oriente también, que es justamente la calidad de la Internet. Y también que las personas tienen equipamientos adecuados para estar justamente en la red mundial de computadoras. Entonces, yo pienso que si para muchos actualmente estamos viviendo en el mundo en que hay discriminaciones de los más variados tipos, con el uso de la inteligencia artificial o con el uso de los equipamientos de tecnología, me parece que nosotros estamos ingresando en nuevas formas de discriminación. Bueno, el sesgo discriminatorio que Ancho propone es una cuestión polémica porque justamente, como yo hablaba ayer en la primera participación,
Há uma polêmica se efetivamente uma máquina tem condições de pensar, porque o conceito próprio de inteligência é uma questão que se discute muito, principalmente em la toma de las decisões, porque justamente o algoritmo, podemos dizer, e talvez Andrea vai dizer, bueno, é conceito muito simples, pelo que para mim, como não sou experto da área tecnológica, me parece que o algoritmo é uma espécie de uma receita de bolo, não é? Quando nossa madre hace bolo em casa e há uma série de ingredientes que você vai juntando e, ao final, com passe de mágica, aquilo se transforma em bolo de chocolate, enfim, de outros sabores muito especial. E, justamente, o algoritmo é uma espécie de uma receita que tem uma série de passos que devem ser desenvolvidos para apresentar em milionésimos de segundos uma solução. Então, é uma questão muito interessante, por quê? Porque o sistema de inteligência artificial, sustentado por el algoritmo, funciona a partir de dados. Quanto mais dados tem o sistema, mais inteligente se poderia dizer que ele mesmo é. Pero, a possibilidade, por exemplo, de nós auditarmos especificamente o algoritmo, não é? Pode dizer que nós temos sesgo, né? Há uma espécie de sesgamento algorítmico que está justamente presente no consequente quando hace a entrega da resposta, que pode, inclusive, generar danos. Pero me parece que é interessante que também precisamos mirar uma questão que é chamada de antecedente. Não somente o fim do algoritmo quando hace a solução, mas o antecedente também. Por quê? Porque é necessário justamente analisar o percurso causal do processo algorítmico para que seja possível encontrar justamente uma decisão que seja caracterizada como uma decisão que tenha sesgo, que tenha exatamente vício, não é? Na forma de fazer a entrega. Então, eu penso que essa é uma situação interessante, Ancho, porque exigirá, por exemplo, que o algoritmo, todo o processo de construção, lembrando a receita de bolo, todas as etapas de construção do algoritmo têm que ter a possibilidade, e aí me parece que está a grande questão, que nem sempre isso será possível, de que ser humano possa verificar o que aconteceu em cada uma das etapas que o algoritmo funcionou para generar determinada situação. E onde determinado dado pode ter desviado da perspectiva aceita pela sociedade, generando a discriminação. Eu penso, Andrea, que possa ser, não sei se você concorda que se possa falar de uma receita de bolo, pelo que provavelmente muitos dos internautas, para mim, é muito complexo, porque são conceitos que não são propriamente jurídicos, são conceitos tecnológicos e que nós juristas, temos que compreender para que possamos falar, como falaremos na sequência, de sua regulação. O que lhe parece, André? Sim, estou em mundo ideal, não deveria ser uma receita de bola, mas a complexidade do tema, ela não fica tão simples, não, para que possamos solucionar. Como eu disse, a base de algoritmo são os dados, não? E dados é qualquer coisa que possamos extrair dali com o uso do algoritmo ou de outras tecnologias, uma informação, conhecimento. O que é muito importante é observar que hoje em dia, quando temos algoritmo, temos alguém que preparou este algoritmo, não? Onde falamos, gostaríamos de ter bolo, não? E ele vai e fala, quero bolo do quê? Aí falamos, queremos bolo de chocolate, não? E este bolo de chocolate, vamos falar, então, para fazer este bolo de chocolate, precisa de farinha, de açúcar, de huevos e outras coisas, e temos o bolo ao fim. O problema é que não dizemos exatamente que tipo de farinha, que tipo de ovo, ou que tipo, dizemos de uma forma genérica, a quantidade, por exemplo, mas não especificamente. Falamos para o algoritmo, olha, aquele lugar vende ovos, aquele lugar vende farinha e aquele lugar vende açúcar, por exemplo.
E o algoritmo sozinho, não, depois que você deu uma ordem para que ele execute, vai buscar cada um desses ingredientes. E pode encontrar farinha integral, pode encontrar farinha branca, pode encontrar farinha fina, muitos tipos de farinha. Como também pode encontrar diferentes tipos de huevos. Huevos que são rojos, outros que são blancos, pequenos ou grandes. Então, quanto mais específico damos uma ordem a um algoritmo, mais estaremos próximo da receita do bolo. Mas, na maioria dos casos, o que fazemos? Damos mais liberdade para que o algoritmo sozinho construa uma solução. Por quê? Porque já temos hoje outras tecnologias, como uma delas, que se chama Machine Learning, onde o próprio algoritmo aprende do fato de ir comprar huevos, por exemplo. Então, ele sozinho aprende que aquele caminho traz uma solução. E ele começa a buscar soluções mais econômicas, mais rápidas, ou um pouco mais diferentes. E com isso faz com que depende muito, não, do tipo de tecnologia e também do tipo de instrução que damos ao algoritmo. E isso faz com que nem sempre o bolo seja de chocolate no final. E aí temos o nosso grande problema, porque as novas tecnologias, entre elas o machine learning, faz com que o algoritmo seja mais independente, não? E isso traz problemas, porque o algoritmo vai sozinho consultar a base onde estão os dados para extrair a informação e construir o conhecimento necessário, ou a informação, depende do que ele está buscando. Muitas vezes, nós outros mesmos somos responsáveis pela construção da base de dados. E dizemos ao algoritmo, você usa esta base de dados, onde tem, por exemplo, que pessoas, onde a característica das pessoas dentro da base de dados são pessoas do planeta Marte, por exemplo. Temos que marcianos, não marcianos, dentro daquela base de dados. Para o algoritmo, pessoa são marcianos. E ele não sabe entender que em Marte temos diferentes tipos de outras pessoas, que também são pessoas, sim? E que na Terra também temos pessoas. Ele vai considerar pessoa apenas aquelas que encontra no planeta Marte. Então, o que fazemos? O que hacemos é que, normalmente, a base de dados que usa o algoritmo, ela é muito responsável pelo vesgo do algoritmo. E também outras tecnologias que, juntamente com a base de dados, não, a construção da receita, mas também a tecnologia que temos junto é também importante. Acho que falei muito, Ancho. Perfecto, no hay problema ningún. Después de la intervención de Andrea, a mí me surge la siguiente duda, ¿no? Hablamos de la libertad de los algoritmos. Hablabas tú, Andrea, de la importancia de la base de datos. Entonces, yo me pregunto, de alguna forma, si me podéis definir brevemente qué es la discriminación algorítmica, aunque yo creo que se puede ver claramente a través de vuestras intervenciones y de los ejemplos que yo de alguna forma he manifestado, ¿no? Pero, ¿qué es esto de discriminación algorítmica y de dónde surge esta discriminación? ¿Quién es el responsable de esta discriminación generada por el algoritmo? ¿Quién genera la discriminación? ¿El algoritmo o la persona que introduce una serie de datos concretos sobre los que el algoritmo trabaja? Wilson, si tú quieres responder la cuestión. Claro, Ancho, es una bellísima provocación, porque en regla la tecnología no es buena ni mala. La tecnología no tiene esa característica originalmente. Entonces, essa é uma questão. Então, pode um algoritmo discriminar? Sim, pode, mas ele, por sua própria natureza de um aparato tecnológico, sozinho, né, não é possível. Então, efetivamente, surge uma questão, e eu gostaria de trazer aqui para a nossa reflexão um outro autor, um jurista italiano que provavelmente nós outros todos conhecemos, que é Stefano Rodotà. E Stefano Rodotà vai um pouquinho por esse caminho de sua pergunta, em um livro belíssimo que eu recomendo, Il Mondo nella Rete, quali i diritti, quali i vincoli, um livro de 2014, eu não sei, em português de Brasil não temos a tradução, pero Rodotà diz que nós estamos vivendo atualmente já
uma espécie de uma ditadura do algoritmo. Então, esse me parece que é uma questão muito interessante, porque Stefano Rodotà alerta justamente que o aprofundamento do uso do algoritmo justamente pode generar uma chamada que despersonalização da sociedade, onde desapareça gradativamente a persona do tomador da decisão e ela é substituída, essa persona, né, por um procedimento automatizado. Parece, então, uma situação muito grave, porque a persona desaparece e surge um sistema que passa a tomar decisões. Bueno, mas o que significa isso em prática? Além dos exemplos que Ancho he dado para nós aí para animar a discussão, há algumas situações, e eu he recolhido uma situação do Tribunal Constitucional alemão que foi justamente provocado no ano passado a tomar uma decisão e responder a seguinte pergunta: pode um software de vigilância orientado na sua utilização para finalidades predominantemente preditivas ser utilizado pelas forças policiais na prevenção e combate à ocorrência de fenômenos de natureza criminal? Então, é uma situação muito interessante e que foi julgada por el Tribunal Constitucional alemão, começou no final de 2022 e é terminado agora neste ano. E justamente o tribunal entendeu que é inconstitucional a lei, e é muito interessante porque a lei é deixa-me ver aqui, da cidade que é, na verdade, chamada de Hesse e Hamburgo, são dois estados que compraram justamente, e a Andrea falava antes dos Estados Unidos, compraram um software que tem o nome bastante interessante, Gotham, e esse software foi produzido pela empresa americana Palantir e estava justamente direcionado a promover a vigilância policial nos estados, então nos dois estados que eu mencionei, e justamente esse software era capaz de reunir uma grande quantidade de informações e a partir da criação de determinados perfis de suspeitos de crimes antes mesmo que esses crimes pudessem acontecer. Então, efetivamente, é uma situação, Ancho, que acá temos a possibilidade, então, do algoritmo fazer a discriminação. Por quê? Porque irá dizer, de acordo com os dados que estão em sua base de dados, que é uma série histórica, que traz justamente que os delitos são praticados por determinadas pessoas que têm determinadas características, como o color da pele, que moram em determinadas regiões menos favorecidas e assim sucessivamente. Então, me parece que quando falamos de discriminação algorítmica, o sesgo justamente está em que o sistema, sem saber se isso exatamente é uma discriminação de acordo com a lei de algum estado ou incluso de algum tratado internacional, hace uma série de predições, hace uma série de características idealmente formadas e justamente diz para o ser humano que tem que tomar ainda a decisão, bueno, há uma inclinação de que pessoas com essas características têm uma tendência histórica, vejam, que é interessante por a questão do tempo que Andrea falava em sua primeira intervenção. Por quê? Porque a inteligência artificial, nós estamos falando do presente em direção ao futuro. Pero há uma questão interessante acá, porque quando o sistema cria as figuras abstratas, hace as predições, não está mirando para o futuro, pero está mirando para o passado. E acá temos uma questão interessante, porque muitas vezes no passado, historicamente, o ser humano discriminava determinadas pessoas por conta de suas características personais. E por conta disto, o sistema, que como eu disse no início, é neutro, porque não é bom nem malo, não discrimina, pero as características que o sistema encontra em la red, as características de los dados que o ser humano entrega para o sistema, que são justamente impregnados de uma série de desvios que a sociedade muitas vezes praticava no passado.
e que atualmente são inaceitáveis, porque muitas vezes ferem o princípio constitucional da igualdade, justamente a soma dessas características do passado orientam no presente o sistema de inteligência artificial a classificar as pessoas, pero prestem atenção, classificá-las erroneamente. ¿Por quê? Porque são características que talvez em um passado, e eu espero que não seja um passado tão recente, eram aceitadas por la sociedade, pero actualmente não lo são mais. Então, a questão da discriminação algorítmica tem uma característica que hace uma mescla de los tiempos, principalmente trayendo características del pasado para solucionar problemas en el presente y que terán probablemente efectos en el futuro. Toda la razón. De hecho, muy acertado lo que comentas. Cuando yo ponía el ejemplo de aquella empresa sumamente conocida, que de alguna forma el algoritmo que estaba empleando para seleccionar a personas para las entrevistas discriminaba, lo hacía, como bien indicaba, porque los marcadores en los que se basaba Sí, habían sido los marcadores que se utilizaban en el pasado, efectivamente, sí, y que tradicionalmente discriminaban. Por eso planteábamos al inicio de esta mesa, ¿no nos debería ayudar la inteligencia artificial a solventar estos sesgos? Porque todo lo contrario, lo que hace es acrecentarlos. sí. Porque una persona puede tener un determinado sesgo, pero puede fallar. Pero cuando la inteligencia artificial se basa en una serie de marcadores, es mucho más efectiva en esa discriminación, lo que tiene una tremenda relevancia y una tremenda afectación para los derechos fundamentales, Sí, ¿no? es Hablamos verdad. de la igualdad y hablamos de otros muchos. Y precisamente hablando de derechos, Andrea, en este caso la pregunta es para ti, y después Wilson, si tú quieres añadir algo al respecto, me gustaría escucharte. Yo me pregunto, llegado a este punto, ¿cuál es la solución? A mí se me ocurre un término sobre el que, si queréis, podemos debatir, que es transparencia. No sé si, Andrea, nos quieres decir algo al respecto. A questão da transparência é muito importante, não, para o algoritmo. O problema é saber qual transparência que conseguimos ter do algoritmo, uma vez que são muitos os fatores que contam para que possamos ligar. Então, como o professor Wilson colocou num desses exemplos, a situação. Porque quando vamos fazer um algoritmo, vamos elaborar um algoritmo, ele há uma fórmula inicial, não? Ele é concebido para uma determinada solução e ele há uma fórmula inicial, mas depois de muito tempo, principalmente com o uso de outras tecnologias que são agregadas, não, a este algoritmo, podemos que, mesmo que conhecemos o objetivo inicial do algoritmo, ele não mais realiza esta intenção. E depois também temos muitos, como vamos dizer, questões ocultas, não, na concepção de algoritmos, que fazem parte do jogo econômico, que fazem parte do jogo social, que fazem parte simplesmente do marketing, não? Que são questões que não queremos que a sociedade compreenda abertamente, não? E isso é muito complicado, porque muitas vezes mesmo a pessoa, não, a pessoa que desenvolveu todo o algoritmo, ela não tem total influência nesse processo, porque um algoritmo pode ser alterado pela própria pessoa que não aquela que criou o algoritmo, que desenvolveu, o desenvolvedor, mas pela pessoa que adquiriu este algoritmo e lhe modifica depois. Diretamente ela pode modificar alguma de suas questões. Não temos como dizer, é um algoritmo que não pode ser modificado. Ou uma outra tecnologia, é o mais comum ainda, modifica, ou uma adequação a um sistema de informação de um algoritmo vai trazer uma outra alteração. Então, possamos imaginar que esse algoritmo vai consultar sempre a base de dados A ou B para trazer uma solução e depois de um tempo vamos acrescentar uma base C de dados para que este algoritmo também vá consultar. Outra questão, machine learning. É muito importante entender o machine learning, porque ele faz com que o próprio algoritmo decida se vai consultar mais uma base A, uma base B ou uma base C de informação. E este câmbio de base de dados, por exemplo, faz com que não tenhamos mais
a mesma transparência do processo que tínhamos no começo que ela foi colocada. Então, quando falamos de transparência, não temos critérios claros ainda do que podemos considerar transparente para o funcionamento de um algoritmo e como está, se o estado inicial do algoritmo seria uma transparência ou se a transparência seria no momento em que tivemos um vesgo de discriminação ou a transparência depois que o algoritmo foi em algum momento modificado. Então, temos que ser muito específico com relação a isso. Después de hablar de alguna forma de transparencia, reflexiono lo siguiente, ¿no? Y es que de alguna forma los organismos públicos y también las empresas privadas se están apresurando a automatizar la prestación de servicios, ¿no? En el caso de los organismos públicos, pues la prestación de servicios públicos. Y, por ejemplo, se están apoyando en la inteligencia artificial para resolver cuestiones, subvenciones, por ejemplo, de manera mucho más rápida de la que lo hacían tradicionalmente, ¿no? Esto, desde luego, es positivo para el interés general y positivo para el ciudadano porque los procesos se agilizan y hay un menor gasto a priori, ¿no? Pero esto también genera desigualdades. Entonces, partiendo un poco de la, digamos, de la rapidez o de la intensidad con la que los organismos públicos están trabajando en esta materia, a mí me gustaría haceros una breve pregunta, ¿no? Y es que existen organismos que, o de alguna forma se están creando organismos que controlen este tipo de problemáticas. O la legislación, ¿hacia dónde avanza la legislación en la materia? ¿Existe? ¿Se está pronunciando la Unión Europea? ¿Se están pronunciando los distintos países? ¿Existe algo en Brasil? Y a modo de ejemplo me gustaría reflejar simplemente el caso español. De alguna forma, los presupuestos generales del Estado del año pasado, es decir, del año 2022, incluían la creación de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, ¿no? Esta, de alguna forma, entre otras muchas funciones, incluía la de auditar a los algoritmos de las redes sociales, administraciones públicas y empresas. ¿Con qué objetivo? Pues con el de minimizar los riesgos significativos, ¿no? Que de alguna forma pues, pudiesen afectar a la seguridad de las personas, a la salud y, sobre todo, a la afectación de sus derechos fundamentales. Entonces, Wilson, ¿qué ocurre en Brasil? ¿Qué ocurre en el mundo? ¿Existe regulación en la materia? ¿No existe? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, Ancho, es una cuestión muy importante. En Brasil, por ejemplo, está en tramitación. Están, na verdade, en tramitación varios proyectos de ley ante el Congreso Nacional. Pero un proyecto de ley ganó a delantera de los demás y fue aprobado en el año pasado en la Cámara de los Diputados, porque el Congreso Nacional, a nivel federal, son dos casas. E foi aprovado, então, na Câmara dos Deputados, e aí foi remetido ao Senado Federal, que é a segunda casa. Então, nos projetos de lei federal, as duas casas precisam avaliar, discutir e aprovar para que possa ser submetida, então, à sanção ou ao veto do presidente da República. E temos, então, um projeto de lei que ganhou da delantera dos demais, e foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora está, então, em tramitação no Senado Federal, há alguns meses. E, efetivamente, dos contenidos do projeto de lei é a criação de uma autoridade nacional para fiscalizar justamente o desenvolvimento da inteligência artificial no Estado brasileiro. Essa é uma situação interessante e, enfim, é uma questão polêmica também, porque primeiro temos que aprovar a lei, e a lei tem uma série de questões que são contestadas pelos expertos jurídicos, por exemplo, alguns conceitos, alguns princípios que são colocados no contenido do projeto. Por outro lado, os expertos das áreas mais tecnológicas que tratam justamente da investigação e do desenvolvimento das empresas que lidam com a inteligência artificial, têm outro conjunto de restrições à regulação. O certo é que há debate muito grande em Brasil, como eu observo também em outros espaços. Andrea mencionou antes, por exemplo, a União Europeia, que talvez Andrea possa falar pouquinho mais, os Estados Unidos, algumas iniciativas dos países orientais e assim sucessivamente. A questão é que estabelecer a regulação de uma tecnologia como a inteligência artificial, que não está acabada, pero é uma tecnologia que nasce e se transforma gradativamente, e é uma transformação muito rápida,
que dificilmente la regulación tradicional que nosotros tenemos, tanto en España como en Brasil, como en cualquier otro país del sistema de civil law, que depende de la participación del poder legislativo y también del poder ejecutivo, na finalización, terá mucha dificultad en la regulación, porque la tecnología no para aguardando por una regulación. La tecnología continúa a desarrollarse. Y, por ejemplo, si tenemos un proyecto de ley que tramita en el Congreso Nacional durante 2, 3, 4, 5 o más años, como normalmente acontece en Brasil, después que tenemos una ley pronta, la tecnología no es más la misma. La tecnología ya cambió. Y ahí tenemos una ley y tenemos una tecnología que es otra. Entonces, hay un descompaso muy serio entre el tiempo del derecho, el tiempo de la regulación tradicional y el tiempo de la tecnología. Están en compasos totalmente diferentes y ese tiempo de la tecnología está sinalizando, y ahí yo llamo la atención para todos los juristas, los estudiantes, investigadores que asistirán a esta grabación, que es un tiempo muy importante para el derecho. Es un tiempo para que nosotros también cambiamos algunos presupuestos, que nos cambiemos también el proceso de elaboración del derecho, porque efectivamente nosotros estamos presenciando, como dice Ancho, un proceso de automatización. Y el proceso de automatización ainda no es el efectivo proceso de la inteligencia artificial. Así, por ejemplo, en la literatura sí ouve mucho la expresión el juiz robot. El juiz robot son los nuestros juízes que trabajan mucho y que, por ejemplo, reproducen una decisión judicial para muchos procesos en una tarde de julgamento de una cámara de un tribunal. Pero outro processo que ainda não conhecemos efetivamente é o robô juiz, como diz Ancho, quando tomam determinadas decisões e as decisões que tomam agilizam o processo, pero são movimentos distintos e são movimentos que impactarão definitivamente, por exemplo, a democracia, porque nosotros siempre creemos que el judiciario quien decide es la persona del juez. Y probablemente de aquí a algunos tiempos quien decidirá es la persona del robot, si podemos usar esa lenguaje. Entonces yo pienso que hay una serie de cuestiones interesantes y yo estaba revisando algunos apuntamentos que yo hice en mi investigación. Y yo gostaria de traer para la discusión un pequeño trecho del libro de Erich Fromm, que tem como título The Revolution of Hope, Toward a Humanized Technology. É muito interessante porque Erich Fromm diz o seguinte, que primar pela consideração das consequências, que já estava falando antes, mesmo que potenciais, que possam lesar cada participante afetado pela tecnologia sob desenvolvimento, não se admitindo avançar sem a contemplação e o contingenciamento de todas as peripécias, aqui ele diz periclitâncias, não sei exatamente como se pode traduzir para o espanhol, mas todos os problemas que poderão generar-se pelo uso da tecnologia chamada de inteligência artificial. Por isso, me parece que uma sugerência, e que a Andrea depois poderá contestar-me, que se deve investir muito em la regulação basada em los princípios. Os princípios são algo muito importante para o direito, pero eu penso que os princípios ainda não foram utilizados em toda a sua extensão de eficácia que poderão generar. Por quê? Porque justamente quando falamos de los princípios, poderemos, por exemplo, falar da construção de modelos que introduzcam padrões de boas condutas ou mesmo normas técnicas, por exemplo, as normas ISO, que são muito importantes, e assim sucessivamente. Então, me parece, Ancho, que há uma série de princípios que se poderia colocar acá para estabelecer a regulação, como, por exemplo, o princípio da explicabilidade. Ou seja, é necessário que, como já se disse,
que haja a transparência do algoritmo, ou seja, que ele seja auditável para que nós possamos explicá-lo como funciona. Alguma questão, por exemplo, relacionada com deveres de cuidado e principalmente que nós nunca devemos esquecer a centralidade da pessoa humana. O princípio da boa fé, o princípio da confiança, por exemplo, e o desenvolvimento de novos pressupostos para a responsabilidade civil, por exemplo, porque a grande questão que se planteia é quem é responsável por algum dano generado por sesgo generado pelo sistema de inteligência artificial. E é muito interessante trazer à discussão uma pequena parcela de minha investigação que se chama em espanhol, eu penso, o direito de los daños. O direito de los daños é uma categoria muito importante en el interior de la nueva responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque es una especie de una responsabilidad civil anticipatoria al daño. Y es muy importante porque el derecho de los daños está asentado en un principio que es muy caro en los estudios acerca del derecho ambiental, que es el principio de precaución. Então, me parece que nós temos que, ao invés de desenvolver leis, temos que estudar, pesquisar, investigar e mostrar para as áreas que desenvolvem a inteligência artificial uma espécie de modelos de autorregulação, talvez, ou de autorregulação regulada, que foi uma expressão que eu aprendi nas investigações quando hice meu pós-doutorado aqui na Universidade de Santiago de Compostela, principalmente fazendo investigações na maravilhosa biblioteca que temos aqui na Universidade, na Faculdade de Direito, e eu descobri uma série de investigadores, tanto espanhóis, mas principalmente investigadores alemães, que trabalham alemanes, aliás, que trabalham com essa questão de uma autorregulação regulada, uma autorregulação com ampla liberdade de criação dos critérios de compliance, critérios de integridade, pero agregando um fator que é externo às organizações. Por exemplo, o respeito aos direitos humanos. Então, teria ali misto, uma conjugação de elementos privados e elementos públicos, conduzidos talvez pelos princípios que poderiam, Ancho, talvez, e Andrea, estabelecer uma regulação que possa ser globalmente aceitada, e não apenas aceitada, como é o caso da lei, em um país e em outro país pode estabelecer uma regulação totalmente diferente, o que é, em termos de uma sociedade global, colocada en red, es algo impensable, me parece. Muchas gracias, Wilson, por esta reflexión final. De alguna forma, habréis visto que hemos abordado ese marco conceptual, hemos visto lo que es un algoritmo, hemos visto lo que es una discriminación, hemos abordado quién tiene esa responsabilidad por esa discriminación, hemos visto algún ejemplo que nos ha permitido, pues, de alguna forma, entender mejor la materia, y ahora terminábamos abordando la legislación, ¿no? De alguna forma parece que las leyes, el derecho, se está pronunciando, pero a mí me sigue existiendo la duda de si realmente estamos de acuerdo en lo más básico, que es en aquellos principios básicos, en aquellos principios éticos que la inteligencia artificial debería respetar, ¿no? Y en este sentido le lanzo la última pregunta a Andrea. Le preguntaba a Wilson, Wilson, ¿existe algún tipo de organismo controlador? ¿Existe en Brasil? ¿Existe en España? En fin, ¿en qué punto estamos? Pero mi pregunta es, en España, por ejemplo, cuando se ponga en marcha la agencia de la inteligencia artificial, ¿quién controlará al controlador? Andrea, ¿qué nos puedes decir al respecto? Esta é a questão mais difícil, não? Porque quem controla o controlador? Gosto muito depois de responder de poder dar uma sugestão de resposta, não? Porque não temos ainda uma resposta correta, não, isto não existe. Mas depois de falar, professor Wilson, que trouxe os princípios, me veio aqui a este momento um pensamento, não? Somos seres humanos, não? Parece que estamos a buscar, a controlar o que podemos ou não podemos fazer novamente com o ser humano.
O problema é que nem todo ser humano no planeta que vivemos tem o mesmo valor, os mesmos conceitos, os mesmos entendimentos, ou as mesmas vontades, não? Não temos como ter uma carta branca, preta, não? Como não somos binários, não é assim ou não é assim, né? Somos uma coisa que pode ser muito diferente e, ao mesmo tempo, temos alguns princípios que são iguais e que são válidos para todos. E é muito difícil hoje pensar que com a nossa grande diferença, em um momento ou outro, nós outros somos todos os mesmos, não? E quando falamos de controlador, quem controla o controlador é porque em algum momento estamos dando nosso poder novamente, não? O mesmo poder que demos para construir um Estado, não? Estamos dando este poder que pertence a nós, que nos appartiene, que pertence a nós outros, a um controlador que vai decidir o que é ou o que não é bom, o que pode ou o que não pode ser feito para a nossa sociedade. E eu coloco uma questão ancho em cima de uma questão, porque todo o controle, ele visa três coisas sempre: controle, vigilância e uma mais. Sabe me dizer mais uma? Controle, vigilância e manipulação. Queremos ter sempre o poder, e hoje quem controla tem o poder de poder manipular, de poder controlar e de poder vigiar o que faz a sociedade. E ele utiliza isso pelo dado, por todos os dados que temos, e com os algoritmos e as tecnologias conseguimos isso de mais em mais. E a quem vamos dar, então, esse controle de controlar, manipular e vigiar a nossa sociedade e a nossa vida, que é o que se está se abrindo. Então, precisamos muito, e eu penso hoje, de termos, sim, princípios que são comuns, que são a todos, que possamos, em cima desses princípios, principalmente nós outros temos muita autonomia de decisão, né, com relação aos nossos dados. O que permite e o que não se permite fazer com relação a nós outros e com o uso dessas tecnologias. E penso que temos que ter mais cuidado, não, a quem damos autorização de controlar, porque o poder é ilimitado, não? Principalmente com o uso da tecnologia e com o uso de toda esta questão de a própria tecnologia, aperfeiçoar a tecnologia. Então, entramos num mundo que não temos ainda uma solução. E o professor colocou um ponto que é muito importante para concluir esse ponto, que é o tempo do direito é muito diferente que o tempo da tecnologia. Então, como estamos falando agora, vamos achar uma solução para a inteligência artificial com a computação binária e já estamos desenvolvendo a computação quântica. Quando vamos conseguir regulamentar a computação quântica, já teremos uma nova computação. Isto muda toda a norma, toda a regra. Então, precisamos realmente de encontrar uma linguagem comum acima de uma regulamentação demorada e que não é muito eficaz. Perfecto, Andrea. Eu concordo com você, porque quando falamos de computação quântica, e eu me assustei com a publicação recente de MIT, do Massachusetts Institute of Technology dos Estados Unidos, e justamente a matéria falava sobre a computação quântica e dizia que a computação tradicional trabalha com código binário, como você falava, 0 ou 1. E o artículo que eu he leído do MIT Review disse o seguinte, que com a computação quântica, para mim é algo que eu não consigo entender, mas para nós outros pensarmos na profundidade disso que a Andrea dizia, que é potencializado ainda mais com o ingresso da computação quântica, porque diz o seguinte: 0 e 1, ok, estamos acostumados com o sistema binário, pero o científico que falava o artículo na MIT Review disse o seguinte, que
La computação quântica vai ir além do código binário, porque poderemos ter um 0 ou um 1, ou poderemos ter os dois concomitantemente. Isso é surpreendente. Por quê? Porque isso gera aquilo que o artículo dizia, uma espécie de sobreposição. E é interessante porque, hasta agora, era uma regra comum, que até nós outros aceitávamos, incluso do direito, porque, enfim, é uma regra que vem de uma outra área de conhecimento, que dois corpos, duas pessoas não poderiam estar ao mesmo tempo em um mesmo lugar. Perfeito. Duas pessoas não podem estar em um mesmo lugar ao mesmo tempo. Pero, e aí tem uma questão importante, com a computação quântica, isso será perfeitamente possível. Dois corpos poderão estar simultaneamente em um mesmo lugar. Imaginem vocês como hacemos a regulação disso. Estamos falando agora, né, nessa mesa de discussões, de algo muito sencillo, a inteligência artificial, que trabalha com o 0 e o 1. E estamos agora já presenciando, então é algo que já está sendo desenvolvido nos laboratórios, pero já está disponível no mercado alguns supercomputadores que são desenvolvidos a partir da perspectiva quântica. Então, meus caros assistentes e meus caros colegas aqui dessa mesa de discussão, eu penso que nós outros temos uma série de questões pela frente e Andrea lembrava da questão do controle, vigilância e da manipulação. A manipulação realmente é algo muito sério porque é como diz, que quem controla o controlador, porque o controlador poderia fazer justamente a manipulação, poderia fazer a escolha entre um e outro, entre um terceiro. Então, efetivamente, a inteligência artificial, como eu digo, não é ela propriamente que traz as questões éticas, jurídicas, sociais, políticas que deveremos considerar. Pero o uso da inteligência artificial, essa é a questão, o uso. Porque aí vai nessa questão, quem controla é o controlador. Então, se iremos criar uma autoridade que hará o controle, quem controlará essa figura? Então, me parece que é uma questão muito séria e é uma questão que teremos que desenvolver e teremos que prestar atenção e isso me parece que é a principal questão dessa mesa de discussões. Para concluir, de alguna forma breve, porque se quedan un montón de temas sobre la mesa y de máximo interés, a mí me gustaría centrarme en las problemáticas que yo detecto. Y lo diré de manera simple para ya concluir esta mesa de análisis, ¿no? Esto es lo que yo llamo las 4 Ds. Las 4 problemáticas son las 4 Ds, desde mi punto de vista, ¿no? Por un lado, la no existencia de la diferencia que existe entre el mundo online y el real. Porque antes podíamos hablar de un mundo online, de un mundo real, de un mundo fáctico, de un mundo terrenal. Pero ahora, Wilson, lo decías tú al comienzo, casi tenemos que hablar de que vivimos online, que es un concepto que de alguna forma lo abarca todo, ¿no? La segunda D, el desequilibrio. El desequilibrio entre el derecho y lo tecnológico. Entre cuándo llega la ley y cuándo la tecnología ha llegado. La ley aún no ha llegado a la automatización y ya estamos con lo cuántico, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre? ¿Hacia dónde vamos? ¿El derecho llega en el punto suficiente? Sí. ¿Llega y nos ayuda? ¿Llega y llega tarde? La tercera de las Ds es el desconocimiento. El desconocimiento que la sociedad en general tiene sobre esta materia, ¿no? El desconocimiento que todos tenemos sobre quién está detrás del algoritmo. Porque decía Andrea, decía Wilson, decían ambos que estamos en lo que podemos llamar la dictadura del algoritmo, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿es la dictadura del algoritmo o es la dictadura del configurador del algoritmo, ¿no? Y la última de las Ds, dificultades. Las dificultades que los juristas nos encontramos para abordar este tipo de cuestiones, porque los juristas trabajamos con normas, trabajamos con leyes, trabajamos con artículos, pero esta es una materia arduamente compleja, ¿no? En donde hay una parte, una vertiente tecnológica muy, muy, muy importante y en donde debemos adaptar las leyes que estaban habitualmente concebidas para situaciones no algorítmicas para otras que, en cambio, en donde las decisiones son tomadas por máquinas, ¿no? Entonces, con esta pequeña conclusión, os doy las gracias. Wilson Engelman, muchas gracias por tu intervención y tus reflexiones. Andrea Willeming, muchísimas gracias también a ti. Y queridos internautas, queridas internautas, muchas gracias por vernos y os enviamos un fortísimo abrazo desde Santiago de Compostela.
Até breve.